Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé nesse instante para lermos a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 25. Gênesis, no capítulo 25, e vamos ler a partir do verso 19. Fala sobre os descendentes de Isaac, e nós vamos falar sobre seus filhos Esaú e Jacó. Gênesis 25, 19 diz assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, dizendo: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. E depois nasceu seu irmão, e segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E era Jacó de 60 anos quando Rebeca Deus deu, e era Isaac de 60 anos quando Rebeca Deus deu à luz. Amém. Eterno Deus e Pai, bendizemos o teu nome, o temor do Senhor, e pedimos que o Senhor Deus tenha de nós misericórdia e venha ungir os ouvidos daqueles que ouvem, os lábios do que fala, do que proclama, de tal maneira que o teu nome tão somente seja exaltado, glorificado no meio desta congregação. Sabemos que os teus anjos, essas criaturas afogueadas, estão aqui no nosso meio. Mensageiros que trazem a tua bênção e levam o nosso louvor até o trono de graça. Digna-te, pois, ó Deus, de nos visitar. Rohai, Sohalahai, Sihai. Bohalahai, Sihalawai, Sohai. Podem se sentar. Meus irmãos, o Senhor tem apontado nesta noite, esta passagem registrada no livro de Gênesis para a nossa meditação. Para esse grupo de jovens, um grupo muito bonito, nós, pastores, nos sentimos orgulhosos de vocês. É o nosso orgulho santo ver um grupo de jovens que tem aberto mão de tudo que existe aí fora para estar na presença do Senhor. Sois nossos filhos. O Senhor tem apontado nesses dias várias mensagens a respeito de escolha, a boa escolha e a má escolha. E normalmente nós vivemos fazendo escolha o dia inteiro, todos os dias. Começa quando acorda. De manhã nós começamos a fazer escolhas. Eu vou com esse sapato aqui, da Arezzo, ou vou com essa outra sandália, né? Eu vou com essa camisa, com esse blazer, eu vou de carro ou vou de bicicleta, vou no Fusquinha ou no BMW, aquele negócio. Nós estamos sempre fazendo escolhas simples e escolhas às vezes complexas, né? Escolhas difíceis, escolhas que envolvem a nossa vida espiritual, escolhas que envolvem o nosso futuro. Eu vou fazer direito ou administração, medicina ou matemática, né? Escolhas que são fundamentais na nossa vida. E as escolhas geralmente elas nos colocam num dilema. Vem de dois mesmo, né? De duas coisas. E na Bíblia
nós temos o número 2 como o número de, ou significa comunhão, ou significa coisas que são diametralmente opostas. E como nós estamos falando aqui de escolha, o número 2 fala a respeito disso também, escolha. E os números, eles nos falam muito de perto, porque o Senhor usa os números na Bíblia, porque os números são imutáveis. As letras às vezes podem mudar, mas o número não. 2 e 2 vai dar 4. Aqui, em Divinópolis, vai dar 4 também em Muriaé, em Betim, né? Qualquer lugar vai dar superfície da Lua, na China, vai dar sempre 2. E os números são imutáveis, é por isso que o Senhor usa os símbolos, né, numéricos. O número 0, por exemplo, significa humildade, porque é quando eu reconheço diante do Senhor Deus que eu não valho nada. Senhor, não é por estar na minha presença não, mas modéstia à parte, eu não valho nada, né? 0. Vou fazer uma troca aqui que o pessoal lá atrás não está enxergando, ouvindo, né? Está ouvindo. Escolhi o melhor agora, né? Melhorou? Muito bem. Então, os números, eles têm esse significado. O número 0, portanto, quer dizer humildade. O número 1 é o número de Jesus. O número 2 é comparação, ou contraste, ou comunhão, porque é a menor reunião que existe entre duas pessoas, né? Essa reunião aqui está até grande demais, porque 2 pessoas já é uma reunião, não é isso? O número 3 é o número da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse número fala de estabilidade, porque se você for tirar uma foto e não quer que a máquina venha tremer, você coloca a máquina em cima de quê? De um tripé, não é isso? E o tripé não gangorra, o tripé é firme. É por isso que Deus é Trindade. O universo não sacode, não mexe, não sai fora do prumo, porque ele está firmado na Trindade. Deus é que sustenta tudo. Então, por isso, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade fala de estabilidade, de firmeza, imutabilidade, sem sombra de variação. O número 4 é o número da Terra, porque a Terra tem 4 pontos cardeais, tem 4 estações do ano, tem 4 fases da Lua que governam a Terra. Então, o número 4 é o número da Terra. O número 5 é o número de ministério: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São os 5 ministérios da igreja. E o Senhor modela a igreja, dá forma à igreja através da mão de Deus, que são os ministérios da igreja, são os pastores, pastor apóstolo, pastor profeta, pastor evangelista, pastor e pastor mestre, não é isso? Tem pastor também. Nós não vamos falar sobre isso aqui, mas pastor, tem um pastor que ele é mais usado em profecia, tem outro que é usado mais em evangelização, que é esse dedo aqui, tem outro que é mais pastor mesmo, apacentador. Pastor, eu tenho inveja deles, porque eles têm uma paciência de Jó. Pastor, ele consegue ouvir 20 sonhos. E tem irmãos que não sabem contar sonho não, começa com amanhã. Ah, pastor, aquele dia eu acordei, estava chovendo, pastor. Meu marido tinha saído para comprar um pão. Eu não gosto daquele pão fulano de tal. Imagina até chegar à noite a pessoa dormir e ter o tal sonho. Mas o pastor, ele tem aquela paciência. Mas como é que foi mesmo o negócio do pão? Mas não é o nosso assunto aqui. O número 5 é o número, portanto, de ministério. O número 6 é número de quê? O número do homem. A turma está afiada aí, né? Porque se nós dividirmos o homem na base do facão, dá 6 pedaços. Cabeça, tronco, 4 membros. Não é isso? Então cabeça e tronco dá 2, mais 4 membros, 6. Então o número do homem é 6. Mas se nós continuarmos dividindo o homem, pega um sistema circulatório, o sistema circulatório pega um órgão que é o coração, do coração tira um pedaço que é um tecido, do tecido tira uma célula. Calma. Da célula entra na membrana citoplasma, carioteca tem o núcleo, do núcleo tem o nucléu tem a cromatina,
A cromatina é formada por cromossomo, o cromossomo é formado por DNA, que por sua vez é formado por nucleosídeo e nucleotídeo, que por sua vez é formado por pentose e ribose, açúcares, adenina, timina, citosina e glacila. Mas tudo isso sabe para quê? Para mostrar que dentro do núcleo da célula tem uma fita de DNA com aqueles degrauzinhos. Sabe quantos degraus tem lá? 6 bilhões de degraus. Quantos bilhões? Está o número do homem lá dentro da célula, não tem jeito. Então, se cortar no facão dá 6. Se cortar no microscópio eletrônico dá 6 também, não tem jeito. 6 é o número do homem. 7 é o número da perfeição. 7 é o número da perfeição do Pai, porque é a assinatura que o Senhor Deus dá nas coisas que Ele faz. Quantas cores tem um arco-íris? Quantas notas musicais? Quantos dias da semana? Quantas trombetas? Quantos castiçais? Passar o resto da noite falando de 7. É o número perfeito de Deus, o número da perfeição. O número 8 é o número da graça de Jesus, porque o nome de Jesus em grego é Iesos. Se eu pegar cada letra do nome de Jesus, e cada letra grega tem um valor numérico, então se eu pegar os números equivalentes, as letras que formam o nome de Jesus, Iesos, e somar, sabe quanto é que vai dar? 888. Porque o nome de Jesus é graça, graça, graça que não tem fim. E o número 9? O número 9 é o número do Espírito Santo. Porque quantos dons existem? Quantos frutos do Espírito? Então 7 é a perfeição do Pai, 8 a graça do Filho, 9 a santidade do Espírito. E se eu somar os 3, 7 com 8 dá 15, com mais 9 dá 24, dividido por 3 dá 8. A média de Deus é 8. É graça, porque Deus é amor. Louvado seja Deus. Maravilha. Isso é matemática do céu. E 10. 10 é o número daquilo que o homem pode fazer, o máximo que ele pode fazer. Por isso nós temos 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés. Tudo que nós podemos fazer, tudo que nós podemos caminhar. Quantos mandamentos existem? 10 mandamentos, é tudo que o homem pode fazer. E mesmo assim não consegue. Nem Moisés conseguiu. É isso? E quando nós fazemos uma prova toda certinha, qual a nota? Mas o Senhor, quando nos coloca numa prova e nós somos aprovados, sabe qual a nota que Ele dá? 0. Por quê? Porque só fez aquilo que tinha que fazer mesmo. E nós ganhamos o diploma de servo inútil. Quando você tirou, fulano? Quer dizer, né? Fica enrolando para falar. Quanto, rapaz? Tá bom, 0. Mas foi o Senhor que deu. O 0 da parte do Senhor. Bom, mas o número 2, portanto, é o número de reunião, de comunhão, ou também o número de comparação e contraste. Então é por isso que na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nós temos esse número 2, ele é perpetrado em toda a palavra do Senhor, mostrando comparação e contraste. Começa lá no Gênesis, porque nós temos o Adão, que é conhecido como primeiro Adão, né? E depois nós temos o segundo Adão. Quem foi o segundo Adão? Jesus. O primeiro foi feito de carne mortal e o segundo foi de espírito vivificante. O primeiro Adão, ele desagradou ao Senhor, porque ele estava num jardim cercado de de plantas frutíferas, barriga cheia, tinha tudo para não pecar e pecou. E Jesus, o segundo Adão, estava num deserto, não estava no jardim. Ele foi provado num deserto, rodeado de pedras, serpentes e escorpiões. Tinha tudo para pecar e não pecou. O primeiro, através da sua desobediência, ele trouxe morte para o Éden. E o segundo, através da sua obediência, ele trouxe vida para o deserto, que tinha só morte ao redor. Então, pela obediência de Jesus, nós ganhamos a vitória. E o Senhor Jesus, o segundo Adão,
ele enfrentou a morte, baixou a sepultura e ao inferno, e ele venceu a morte por nós. E o apóstolo Paulo, no arroubo de fé, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja Deus, porque ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está à direita de Deus Pai, e de novo há de vir, cheio de glória, para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Louvado seja Deus. Esse é o segundo. A sequência na palavra de Deus é sempre assim: primeiro vem um que desagrada e depois vem outro que agrada. Quer ver outro exemplo? O primeiro filho de Adão, quem foi? Quem foi? O primeiro filho de Adão? Caim. Caim agradou o Senhor, mas depois nasceu outro que agradou. Quem foi? Abel. É sempre assim: primeiro vem um que desagrada e depois vem outro que agrada. Sempre tem a má escolha, depois a boa escolha. Mais para frente um pouco nós vamos ver os filhos de Abraão. Primeiro nasceu Ismael, que não agradou o Senhor. Depois nasceu Isaac, que agradou o Senhor. Isaac teve 2 filhos, esses gêmeos que nós vemos aqui. Primeiro nasceu que desagradou o Senhor. Depois veio Jacó, que agradou. E vai por aí afora. Primeiro veio o primeiro rei de Israel, quem foi? Saul. Desagradou o Senhor. Depois veio Davi, que agradou o Senhor. Então, ao longo de toda a palavra, no Novo Testamento também, primeiro Marta, que desagradou, depois Maria, que agradou, ficou aos pés do Senhor. O fariseu, que desagradou, depois o publicano, que agradou, e vai por aí afora. Então o Senhor mostra sempre essa sequência, e é justamente nessa sequência que o Senhor quer nos falar nesta noite, através desses 2 meninos, Esaú e Jacó, filhos de Isaac. Isaac era casado com Rebeca, e Rebeca era estéril, não podia gerar filhos, e ele orou insistentemente ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração e concedeu a ele uma bênção, fazendo com que a sua esposa se achasse grávida. Mas a gravidez de Rebeca foi uma gravidez diferente, porque ela sentia que ela estava grávida de gêmeos, e porque havia uma luta no seu ventre. E nós começamos a entender que Jacó é uma grande lição para nós. Jacó é o homem que luta pela bênção. Ao longo de toda a sua vida, nós vemos Jacó lutando pela bênção. Antes de nascer, ele já lutava para nascer primeiro. Sabe por quê? Porque, segundo o costume dos judeus, o menino que nascia primeiro, ele tinha o chamado direito de primogenitura. E esse direito de primogenitura era uma bênção espiritual, estritamente espiritual. E justamente por isso, Jacó, ele já estava lutando para nascer primeiro. E essa gravidez gemelar foi uma gravidez, não foi univitelina, foi uma gravidez de gêmeos fraternos, porque eles eram diferentes. Os gêmeos univitelinos, eles são iguais, como diz aqui em Minas, igualzinho, né? Até a mãe engana, né? Mas eles não eram, eles eram gêmeos fraternos, portanto derivados de 2 óvulos diferentes. Porque nós sabemos depois que quando eles nasceram, eles eram diferentes. Quando Rebeca sentiu na sua gravidez aquela luta no seu ventre, ela foi buscar o Senhor. Ela já tinha recebido uma bênção, era estéril, de repente acha-se grávida e ela busca o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor falou assim: minha serva, você tem gêmeos no ventre, 2 nações há no teu ventre. Mas eu vou te dizer uma coisa: o maior, o mais velho, o que nascer primeiro, vai acabar servindo ao menor. E ela guardou essa revelação. Muita gente se esquece disso, de que o Senhor, nesse período, tinha falado com a futura mamãe a respeito das crianças que iam nascer, que o maior serviria ao menor. O Senhor tinha uma bênção para aquele que ia nascer depois. E foi por isso que Jacó lutou para nascer, nenenzinho ainda, mas chegando os dias dela dar à luz às crianças, nasceu o primeiro menino, que era ruivo, e com o corpinho coberto de pelos.
E justamente ele recebeu o nome de Esaú, depois colocaram o apelido dele de Edom. Edom quer dizer vermelho, ele era ruivo. E aconteceu um fato inusitado. Quando Esaú nasceu, Jacó veio logo atrás, mas com a mãozinha agarrada no calcanhar do irmão. Como quem diz, eu perdi a corrida, mas eu agarro no seu calcanhar. Porque ele sabia que Esaú tinha nascido com a bênção. E ele amava tanta bênção, pelo menos no calcanhar da bênção ele queria. Esse menino é dos meus. E nasceu assim um menino, e foi registrado isso aqui na palavra do Senhor para nos servir de lição. Logo na infância deles, os pais começaram a observar que os meninos eram diferentes, não só do ponto de vista fenotípico, do ponto de vista físico, mas o comportamento deles também era diferente, porque Esaú, o mais velho, ele gostava muito do campo, gostava da caça, vivia o tempo todo fora de casa. E Jacó não, Jacó era caseiro, o negócio dele era ficar na barra da saia, na cozinha ali, devia ser um cozinheiro muito bom. E a mãe, é claro que tinha sua tendência para Jacó, ainda mais que tinha aquela revelação que o maior ia servir o menor, ela sabia disso. Mas eles observaram outra coisa. Eles observaram que Jacó, ele amava a bênção do Senhor, sobre tudo. E Esaú, embora fosse primogênito, embora tivesse direito de primogenitura, não estava nem aí para a bênção. O negócio dele era caçar. Quando Jacó chegou a certa idade, alguém deve ter falado com ele, talvez a mãe mesmo: Jacó, meu filho, você não é primogênito. Eu sei, mãe. Mas tem um jeito de você ser primogênito. Aí eu o quê? Tem jeito de eu ser? Tem sim, meu filho. Me conta essa história direito, mãe. Então é o seguinte: de acordo com as nossas leis, você pode ser primogênito se o primogênito, seu irmão Esaú, se ele não der nenhum valor e vender a bênção para você. Aí você pode, esse é o primeiro passo. Você conseguir comprar a bênção do seu irmão, você vai ter que convencê-lo. E segundo lugar, depois de você comprar a bênção do seu irmão, aí você tem que receber a imposição de mãos do seu pai, se ele te der a bênção. Aí abriu-se um horizonte diante de Jacó. Oh, beleza! Vamos partir para o ouro. E se deve ter ficado matutando lá, como é que eu vou comprar essa bênção de Esaú? 2 judeus, hein? Aí ele ficou matutando e pensando assim: o que Esaú gosta mais? Aí pensou assim: comida. Esaú é chegado a um prato cheio. E qual a comida que ele mais gosta? Já repararam que em famílias grandes assim, todo mundo sabe o gosto do outro? Ah, meu irmão gosta mesmo de a coxa da galinha. Ah, esse aqui gosta da orelha do porco. Esse, ó, meu tio, ele gosta do pé da galinha. Mau gosto que só, né? Mas tem gente que gosta. Não, esse aqui gosta de alcatra, de maminha, aquelas coisas todas, né? Filé, patinho, cheio de dentro. Cada um sabe o que é. Ah, esse aqui gosta de macarronada. Na macarronada, ele perde a bênção. Então, nas famílias existe isso. E Jacó, ele sabia que o irmão dele tinha um prato especial que ele gostava, era guisado de lentilhas. Aí Jacó falou assim: ah, já sei o que é. Eu vou pegar meu irmão pela boca. Ele gosta de comida, e dentre as comidas que ele gosta é guisado de lentilha. De modéstia à parte, eu sei fazer um guisado de lentilha para ninguém botar defeito. Rebeca devia ter ensinado os macetes todinho para ele.
é assim com a mãe. Ele continuou pensando, deve ter pensado assim, mas qual a hora? Tem que ser a hora certa, porque é um tiro só. Então tem que escolher a hora certa. Qual a hora que Esaú está com mais fome? Ah, já sei. É a hora que ele volta da caçada, lá para as 4h20 mais ou menos. Ele volta azul, ele come até broto de bambu, sopa de pedra, o que vier na frente. É essa hora que eu vou pegar, meu irmão. E foi para lá, à beira da estrada, 2 lajotazinhas, uma trempe. Começou a preparar aquele guisado com capricho, caprichou lá na salsa e cebolinha e orégano. E o cheiro foi longe, atravessou a floresta, subiu o morro, pegou no nariz de Esaú. Esaú farejou de longe. Só tem uma coisa boa sendo feita aí. Parece que é guisado de lentilha. Meu favorito. Quem será que está fazendo isso? E apressou o passo dele lá. E daí a pouco ele chega. Quem estava lá? O irmão dele. Pai do Senhor, Jacó. Pai do Senhor. Está vindo de onde? Manaim? Aquela conversa, né? Pra disfarçar um pouco, né? Guisadozinho cheiroso, hein? Aquela conversa, né? Lá no presbitério tem as irmãs na hora do lanche. Faz uns lanchezinhos gostosos, lá umas bananazinhas, banana da terra, frita e tal, a canela. Aí tem um pastor que chega lá, conversa dele assim, bananinha cheirosa, irmã. Quando ele fala assim, ela já vê a banana com um par de asas voando. Essa aqui eu já perdi. De modo que o Esaú chegou lá e se interessou pelo guisado. E Jacó pensou, o negócio está dando certo. Não vai sobrar nada para o irmão aqui não? Não, posso te dar até toda o guisado. É mesmo? Você calma. Jacó quer fazer negócio. Jacó quer fazer negócio. E Jacó troca benza primogenitura por brata lentilha. E Esaú viu aquela proposta, pensou bem e falou assim, mas direito de primogenitura não enche barriga de ninguém. O que interessa agora é esse guisado aí. E fez a troca. Ele, direito de primogenitura para lá, um pergaminho, né? Carimbado, assinado, filme reconhecido em cartório, aquele negócio todo. E a panela de lentilha para cá. Veja que coisa interessante. Esaú, ele abriu mão da bênção para pegar a bênção espiritual, para pegar um objeto material. E Jacó, ele abriu mão do material, da panela de lentilha, para abraçar uma bênção espiritual. Esaú saiu de barriga cheia e o coração vazio. E Jacó saiu de barriga vazia. Como muitos de nós ficamos aqui quando estamos fazendo jejum. Mas o coração está cheio da bênção do Senhor. E o Senhor, nosso Deus, Ele observou essa troca. Porque Esaú, ele vendeu a bênção dele por um PF, por um prato feito. É verdade. Quanto é que custa um PF aqui? R$5, R$5,90, R$2,90. Tem gente que sabe preço barato aí. R$1,99. Olha, o Senhor viu isso, hein? O Senhor viu isso.
Eu pergunto aos irmãos aqui, por quanto você vende a sua bênção? O direito de estar aqui no Manaim, de poder fazer uma inscrição, ser consultado na igreja e poder vir aqui. Por quanto você vende isso? O direito de não ser barrado ali na porta. O direito de ouvir uma mensagem revelada. O direito de receber uma imposição de mãos. Por quanto você vende isso? R$1.000? Quem sabe 10 mil? Ou 50 mil? Vamos sentar para conversar? 100 mil? R$1 milhão. Troca isso? A bênção não tem preço não, né, irmãos? A bênção não tem preço. Falei aqui R$1 milhão, ele vendeu lá por R$5. Ele trocou tudo, ele malbaratou o sacrifício de Jesus, que tinha poder para operar no passado, tem no presente e no futuro. Ele vendeu isso. E o Senhor nosso Deus reclama, no futuro ele reclama. Ele diz assim: não sejas tu profano como foi Esaú, que trocou o direito de primogenitura por um repasto, por um prato de comida, que dura alguns minutos na barriga dele, que é o prazer efêmero, passageiro. O mundo está cheio disso aí. O mundo está cheio de prato de lentilha para te oferecer, para você trocar essa bênção que você tem, um coração quebrantado, contrito, abençoado, bênção de visão, revelação, arrebatamento, subida a Manaim, batismo, ceia, vigília, consulta a palavra, Deus falando ao seu coração. E tem muita gente que troca tudo isso por um repasto, troca por uma coisa que é passageira. Esse prato de lentilha aí representa tudo que é prazer carnal, que dura pouco. Quantos impensadamente jogam tudo fora por causa de alguns minutos. E o Senhor diz assim: não sejas tu profano como foi Esaú. Ele foi profano. Então por isso que o Senhor Deus diz assim: amei a Jacó e aborreci a Esaú. E na hora do pecado não existe choro não, o choro vem depois, porque na hora do pecado é só alegria. Na hora do pecado é barriga cheia com prato de lentilhas. E Deus deu sinais a Esaú. Deus falou no vermelho com ele. Ele já nasceu com pelo vermelho, recebeu o apelido de Edom, que quer dizer vermelho. O guisado de lentilhas era vermelho, 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 falando do poder do sangue de Jesus. E ele não entendeu a mensagem e acabou vendendo a mensagem, vendendo a bênção, vendendo o direito, vendendo a glória do Senhor por um repasto. Isso ofendeu o coração do nosso Deus, a chegar a ponto de Deus reclamar. Deus reclamou dele. Deus reclamou de Esaú, e recebeu a mesma instrução, as mesmas orientações, que há muitos aqui que estão recebendo as orientações do Senhor, as mesmas orientações. Quem tem comportamento de Jacó aqui, e há alguém aqui que tem comportamento de Esaú. E a mensagem do Senhor é para o seu coração. Hoje você está aqui porque Deus te conferiu o direito de entrar neste lugar santo aqui para ouvir a palavra do Senhor. É um privilégio, é uma honra você entrar neste lugar. E tira as alpacas dos teus pés, porque a terra em que pisas é terra santa. Deus está nesse lugar, falando ao nosso coração. Há corações que se quebrantam na presença do Senhor, joelhos que se dobram, joelhos trementes, lágrimas que correm no rosto de gente que intercede por você, com gemidos inexprimíveis, pela noite, pela calada da noite, madrugada dentro, orando para que Deus abençoe sua vida. Este lugar é santo. Você teve a honra, teve o privilégio de ser aceito aqui, de entrar neste lugar para ouvir uma mensagem do Deus vivo. Não sejas tu profano como foi Esaú. Jacó, ele saiu com a primeira parte da bênção. Ele saiu alegre, barriga vazia, mas o coração dele estava cheio da bênção do Senhor. Graças ao meu Deus eu consegui. Ele roubou de Jacó, roubou de Esaú. Esaú era obrigado a vender a bênção. Ele comprou, fez um negócio lícito. Ele não tomou a bênção do irmão, não passou a perna do irmão, não enganou o irmão.
Ele fez uma proposta e o outro aceitou a proposta. Ele comprou a bênção baratinho, porque o outro é que mal baratou, o outro é que baixou o preço a um preço miserável, um preço aviltante. Esaú, quando ele vendeu a bênção, quando ele passou a bênção para frente, ele fez como Judas Iscariotes, que vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. O Senhor Deus também reclamou de Judas, e diz lá em Zacarias assim: viste qual o preço que me foi dado? 30 moedas de prata. Por quanto me avaliaram? 30 moedas de prata era preço de um escravo naqueles dias. E Jesus, o Senhor da glória, Filho do Deus vivo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, maravilhoso, Príncipe da paz, Deus conselheiro, Deus forte, maravilhoso, ele foi apressado, ele foi avaliado com o preço de um escravo comum. O Senhor também reclama de Judas e diz assim: viste o preço que me avaliaram? Podia ser mais um pouquinho, né? 30 míseras moedas de prata foi o que deram pelo meu filho. Mas eles não sabiam que a prata é uma palavra em hebraico que quer dizer pálido, alguém que perdeu todo o sangue. É a palavra kofet, a tradução é prata. E Jesus, ele desceu como ouro, mas ao derramar o seu sangue ele se tornou pálido, se tornou prata, para que nós fôssemos remidos pelo poder desse sangue derramado. Ele se tornou isso, e é por isso que o pai reclama: viste o preço que me avaliaram meu filho? 30 míseras moedas de prata. É o que o homem faz com a bênção do Senhor. Ele avilta a bênção do Senhor. Ele não entende o poder da revelação. Ele não entende o sacrifício de Jesus. E vende por qualquer preço, pelos prazeres efêmeros, passageiros, transitórios. Moisés, ele declinou ao direito de ser filho da filha de Faraó. Ele rejeitou esse direito e preferiu sofrer as agruras juntamente com o povo de Deus. Ele fez a boa escolha, Moisés fez a boa escolha, porque o corpo dele hoje está glorificado na eternidade, corpo imortal. Uma ocasião eu estive no Museu do Cairo, no Egito, e ali me apresentaram umas múmias de faraós. Tinha um faraó ali, Ramsés de tal, a cara verde. Eu perguntei assim: por que essa múmia tem essa cara diferente assim? Ah, você não sabia? Não, essa é a múmia que foi resgatada do mar, é a múmia do Êxodo. O povo de Israel passou e o faraó entrou atrás, e esse aí morreu afogado lá, por isso que tem essa cor assim. Eu olhei bem para a cara daquele homem e pensei comigo: ah, então foi você, né? Eu me lembrei de Moisés. Se Moisés tivesse sido faraó, ele estaria na mesma situação, mas porque ele fez a boa escolha, ele não era um pedaço de carne seca ali no Egito, mas um corpo glorificado na eternidade, para todo sempre, junto com o seu Deus, seu Criador, seu Redentor. Que coisa maravilhosa. Jacó saiu com a bênção. Ele fez a boa escolha. O primeiro passo estava concedido, estava conseguido. E agora precisava a segunda parte, a imposição das mãos do velho pai. E chegaram os dias em que Isaac já estava velho, adiantado em idade, já cego, não podia enxergar mais. E era costume o pai
o ancião, nessa idade, o patriarca, chamar os filhos e profetizar sobre a vida deles, especialmente dar a bênção, selar a bênção de primogenitura para o mais velho. E isso era feito com uma cerimônia especial que o primogênito ia preparar um guisado para fazer uma ceia, um guisado de cabrito. E ele chamou a Esaú e disse: olha, Esaú, os meus dias sobre a terra estão chegando ao fim, e cumpre-me fazer a imposição de mãos e transmitir a minha bênção ao meu filho mais velho, ao meu primogênito. E seu velho pai deseja comer o guisado de cabritos, e depois preparai-me este guisado. Rebeca estava ouvindo, Jacó também. Esaú saiu para o campo para caçar os cabritos. Só que Esaú tinha se esquecido de uma coisa: ele já tinha vendido a bênção de primogenitura para o irmão dele. Porque o pecador, ele esquece do pecado dele, mas o Senhor não. Saiu para caçar o cabrito e a mãe chega para Jacó e falou: Jacó, seu irmão está perdendo tempo, ele já vendeu a bênção para você, e para que ir lá tão longe? Se tem 2 cabritos aqui atrás da tenda aqui, vamos preparar esse cabrito e vamos dar para o seu pai. E Jacó disse: mas mamãe, será que papai não está enxergando mais? Eu sou tão diferente do meu irmão, eu tenho o corpo todo coberto de pelo, eu sou liso. Não, mas mamãe já pensou em tudo, Jacó. Nós vamos matar o cabrito, tirar o couro do cabrito e revestir os seus punhos, as suas mãos e o seu pescoço também com o couro do cabrito. O cabrito vai servir para as 2 coisas: fazer um guisado e fazer um disfarce em você. Sua mãe, será que vai dar certo? Ah, vai para mamãe. Eu conheço meu velho. E foram para lá, prepararam o guisado, tudo certinho, e Esaú e Jacó vestiu a roupa de Esaú, que tinha lá uma muda de roupa com o cheiro de Esaú. Colocaram a cobertura do couro de cabrito em cima das mãos dele, do pescoço, e ele chegou diante do pai. Pai, o guisado está pronto. Mas já, meu filho? Está pronto. Assim, mas escuta coisa, você é Esaú? Estou achando você com uma voz meio estranha. És tu Esaú? Eu disse assim: eu sou, meu pai. Aí alguém disse assim: mas esse aí é mentiroso, hein? Não era não. Ele já tinha comprado a bênção de primogenitura, então ele comprou até o nome de Esaú. Para tirar carteira de identidade, CPF, essas coisas, passaporte, essas coisas, ele era Jacó. Mas para aquela bênção ele era o quê? Esaú. És tu, Esaú? Eu sou, meu pai. Chega aqui perto para o papai ver. Passou a mão em cima da mão dele, mas não tocava a mão, tocava o couro do cabrito. Aí disse assim: é interessante, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Passou a mão no pescoço. És tu mesmo? Eu sou, meu pai. Então ajoelha-te, meu filho. E ele se ajoelhou e o pai impôs as mãos. Deus te abençoe, meu filho. Esta cena, meus irmãos, acontece conosco toda hora. Já aconteceu hoje aqui. Quando nós ajoelhamos aqui, na presença do Senhor, no início desse culto, a cena se repetiu, sabe por quê? Porque nós abrimos a boca e a voz que saiu é voz de Jacó. Aqui está um bando de Jacós, inclusive o pastor que vos fala. Quem é Jacó? Nós cego, cano de ferro, trambiqueiro, mal pagador, cheque sem fundo, a linha 11, 12. Nós podemos ser tudo isso. Jacó tinha um monte de defeitos, mas ele tinha uma virtude que era maior que todos os seus defeitos. Sabe qual era a virtude?
ele amava a bênção do Senhor. Nós somos cheios de defeitos, somos. Mas nós temos uma qualidade que agrada ao Senhor. Nós amamos a bênção dele. E nada nos impede de buscar a bênção do Senhor. Se o Senhor disser assim, tem uma bênção para o meu povo amanhã às 3h40 da madrugada, está todo mundo aqui. Alguns vão telefonar lá para o Belo Horizonte, tem uma bênção. É um jejum, 12 horas, todo mundo faz o jejum. Porque nós amamos a bênção do Senhor. Não tem jeito. Nós queremos a bênção. Vai ter uma vigília depois desse culto? Nós estamos lá. Nós queremos a bênção. E quando nós ajoelhamos diante do Senhor, o Senhor ouve a nossa voz. Senhor, tem misericórdia de mim, sim. Essa voz eu conheço. Senhor, o teu servo. Chega, treme a voz, viu? Vibrato. Vai clamar o resto do ano até perder a voz. Não tem bênção. Mas quando nós dizemos assim, Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus, aí é diferente. Porque o Senhor vai palpar as nossas mãos. A mão, sabe o que é? São os nossos atos. E o pescoço é onde saem os nossos pensamentos, as nossas palavras. Tudo passa pelo pescoço aqui. Pensamentos, palavras e obras. O couro do cabrito sacrificado, ele cobre e nos justifica. Por isso que o couro do cabrito que morreu estava justificando as mãos e o pescoço de Jacó. Por causa da voz eu não abençoo não, mas por causa desse couro que está aí, que é o testemunho vivo do sacrifício do meu filho que te justifica, por isso aí eu te abençoo. Deus te abençoe, meu filho. Pode levantar, pode ir embora com a bênção. Porque você tem os elementos para ser abençoado. Só existe bênção aqui no Manaim, em qualquer lugar das nossas vidas, em qualquer época da história, por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício. Deus te abençoe. Ele levantou e foi embora. Agora está com a bênção. Ele correu já com a bênção. Daqui a pouco chega Esaú, todos baforidos. Finalmente vai parar o guisado aqui, né? Meio sem voz. Né? Quem é você? Esaú. Esaú? Eu acabei de dizer a bênção a você que agora há pouco. Não. Já sei, foi meu irmão. Me passou a perna. Passou a perna nada. Ele esqueceu que eu tinha vendido a bênção uns tempos atrás. Vou correr, vou matar Jacó. Mata nada, está longe. Está com a bênção, ninguém pega mais. E ele chorou amargamente. Mas a Bíblia diz que mesmo chorando amargamente, ele não encontrou lugar de arrependimento. Porque o salário do pecado é o quê? É morte. Pode pecar à vontade, mas cada pecado é um pedacinho de morte que você está atraindo sobre a sua própria cabeça. É um suicídio lento. Porque o salário do pecado é a morte. Mas aceita hoje o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse guisado de cabrito, esse couro que justifica nosso pescoço, nossa voz, nosso pensamento, nossas palavras, nossas obras. Tudo justificado pelo sangue do Cordeiro. Deus te abençoe, meu filho. Aí está diante de nós duas escolhas. A escolha de Esaú, uma escolha ruim, e a escolha de Jacó. Mais uma vez o número 2, mostrando comparação e contraste. Nesse caso aqui um contraste abismal. Que não haja no nosso meio nenhum Esaú que venha malbaratar, pisar a bênção e o poder do sangue de Jesus derramado no Calvário para remir uma nação inteira de povos, raças e línguas e nações. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem se assentar para descansar. Senhor Jesus,